Então, vamos começar assim. A dúvida que todo minerador tem, né? Afinal, vamos lá. Entender o overclock. A gente conversou aquela vez naquela live que participou você, o Jackson e o Ronaldo, sobre as memórias. E, cara, até hoje tem essa dúvida, né? Daquela famosa história. Quando eu vou lá no HiveOS, ou eu vou lá no Windows, no MSI Afterburner, e coloco aquela frequência lá, o que Sim. que eu estou fazendo na minha memória? E aí o pessoal fala, pô, mas por que numa memória 2000 da 3070 eu posso colocar 1800 e na memória de 2000 da 1660 eu não posso colocar 1800? Aí você fala, não, porque uma é GDDR5 e a outra é GDDR6. E os caras falam, mas o que tem a ver isso? Então, assim, eu queria que você explicasse essa diferença. Por que a gente fala que a GDDR5 divide por 2, a GDDR6 divide por 4 e a GDDR6X divide por 8, para a gente achar o clock. Quantos por cento de overclock a gente pode colocar baseado nessas informações da memória? Então, basicamente, o que a gente falou na outra live, o que acontece? Pelo que eu sei, no HiveOS, a gente tem ali vocês trabalham com a frequência base, né? Então, Frequência base. você verifica ali a frequência de uma 3080, ela vai ser menor, né? Porque você vai Uhum, estar ali dividido por 8 do clock efetivo que a gente veria ali no Afterburn, né? Que ali uhum, você já aplicaria um número muito maior, porque isso já está multiplicado, você já está trabalhando em cima do clock efetivo, o clock que realmente ela entrega. Porém, o que acontece? Na GDDR5, 6 e 6X, tem a 5X também, que é um caso muito parecido com a GDDR6, e basicamente o que eles fizeram para você ter uma taxa de transferência de dados maior? Num pulso de clock, um ciclo ali de transferência de dados, na GDDR5, ela realmente é DDR, ela é Double Data Rate, ou seja, ela envia 2 arquivos em um único pulso de clock. Então, uhum. o clock efetivo que a gente vê ali no MSI Afterburn, na verdade, ele está duplicado. Ele, É metade. teoricamente, seria aquele clock, mas, na verdade, lá no hardware está mandando 2 arquivos, 2 dados, né, duas instruções em um único pulso. Então, o que acontece? Esse pulso, ele, na verdade, ele tem uma velocidade ali, né, entre aspas, dividida ao que você está vendo lá no software. No caso Uhum. da GDDR6, você tem um clock base dividido por 4 do efetivo. E no caso da GDDR6X, por 8. E por que eles Uhum. fizeram isso? Justamente para você ter uma estabilidade de aumentar realmente o clock efetivo. Por quê? Quando você vai aumentando a frequência da operação do hardware, o silício ele tende a entrar num estado de perda de dados. Então, ele tem uma eletromigração ali e acontece que vai gerar uma perda. Então, isso daí gera um crash, né? Aí o pessoal chama Uhum. a placa crashou, eu subi muito a frequência, ela acabou não resistindo. Por quê? Tem uma eletromigração ali, depois a gente pode explicar um pouco sobre como acontece isso lá no hardware, que você tem um FET ali, né, um sistema de gerenciamento ali, que é uma espécie de um transistor, né, de Uhum. efeito de campo, que a gente chama de MOSFET, no caso ali é o FET. Eles têm, no caso da NVIDIA, tem o FinFET, etc. e tal, tem bastante modelos. Mas ele basicamente ele fecha e abre. Então você tem ali dados binários, né, 0 e 1. Certo. Então, quando você excede muito essa frequência no silício, ele tende a dar essas perdas, essas eletromigrações. Com isso, você acaba tendo instabilidades. Então, qual que foi a solução? Pô, vamos manter uma frequência mais baixa e vamos mandar mais instruções em um único pulso de clock. E foi basicamente o que eles tomaram aí como a melhor opção para poder ter uma eficiência muito maior na troca de dados, né? Em relação a você trabalhar aí só aumentando frequência. Tanto é que vocês podem perceber que teve um ganho de elasticidade muito grande da GDDR5 para a GDDR6. Você pode ver isso de forma mais clara quando você trabalha uma placa em overclock no Afterburn. Quando você está com uma GDDR5, raramente a Samsung, que tem também uma GPU muito boa, você vai conseguir colocar ali 1000 MHz acima daqueles 4000.
no caso de uma NVIDIA, né? Uma 1060, alguma coisa assim. Uhum. Você vai ali, se for uma Samsung que tem as latências mais relaxadas, você consegue até chegar ali nos 5.000, dependendo da Uhum. aplicação. Um game, obviamente, vai acabar crashando, porque tem muita oscilação ali de trabalho. Já no benchmark, que é uma coisa 100% o tempo todo, você acaba conseguindo ali uma performance trabalhando no limite da frequência. Na mineração já não é tão fácil também. Mas quando você vai para a GDDR6, como você tem um clock base muito mais baixo, dividido aí na metade da GDDR5, ficou muito mais fácil a elevação de frequência, né? Porque você tem o clock base baixo, então você tem um gap maior para trabalhar. Tanto é que você vê que praticamente todas as placas em benchmark é padrão. Você vai colocar mais 1.000, ela vai funcionar. 90% das placas de vídeo já vai funcionar. Seja Micron, seja Samsung, seja SK Hynix. Aí, acima do 1.000, você ainda... tem placa que é surpreendente. Eu peguei placa no ar aqui que eu trabalhei com praticamente mais 1.900 no benchmark, no ar, entendeu? Obviamente, no ar e água são os melhores quadros para você trabalhar com alta frequência de memória. Quando você vai para um sub-zero, aí a memória ela começa a ter algumas dificuldades para trabalhar muito gelada. Mas, basicamente, cara, essa foi a melhor opção que eles tiveram. Então, traduzindo aí para o interesse do pessoal, justamente você tem que trabalhar ali dividido por 4 na GDDR6, dividido por 8 na GDDR6X. Então, você está lá no RiveOS, você quer aumentar efetivo 400 MHz, você sobe 50 numa GDDR6, no caso, né? Numa GDDR6, você vai subir 100. Numa GDDR5, você sobe 200. Então, o cálculo é esse. Eu vou compartilhar aqui para o pessoal entender o que a gente está falando, galera. Vou botar aqui a calculadora aqui para vocês entenderem, tá? Vamos pegar uma GDDR5, vou pegar a 1660. Ela tem o clock de 2.000 MHz, lá no Tech Power Up a gente pode ver. E ela é uma GDDR5, tá certo? Aí, se eu for no RiveOS e colocar 1.000 na memória, lá no RiveOS, né? Eu vou dividir ela por 2, certo? Isso. Aí dá 500. Só que por ser Linux, ainda é o dobro, porque o Windows é metade. Então, eu divido por 2 de novo. Quando eu coloco 1.000 lá no RiveOS, eu estou subindo 250 MHz na memória da placa, certo? Se a placa já tem 2.000 MHz, 250, eu estou subindo mais de 10% de overclock. Aí o pessoal vai falar, mas ela aguenta 2.000, porque a 1660 aguenta 2.000, mas a 1660 Super, no caso, é GDDR6, já é outra coisa. Eles botam 2.000, você divide por 2 e divide por 2 de novo. Você está subindo 500 MHz de overclock no clock base da memória, certo? É aí que a gente fala que é o problema, que as pessoas sobem demais a memória, começam a fazer mega hashes lá em cima, porém a efetividade da memória, né, Burt, por causa da eletromigração, blá, 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 você começa a perder. Então, o que a gente fala, quando uma placa com 200 de clock, de memória de overclock, trabalha melhor do que uma com 500 nesse caso, é isso, né? Então, explicando isso. Tem que achar o ponto de eficiência, né? Exato, exato. Aí vamos lá. Isso aqui então numa GDDR5 a gente divide no RiveOS divide por 2 e depois por 2 de novo. No Windows dividiria só por 2. Se fosse uma GDDR6, vamos pegar aqui a 3070. 3070 tem 1750 de core efetivo. Lá no Tech Power Up você pode ver isso. 1750. Se eu for lá no RiveOS então e colocar 2.000 como o pessoal usa, eu divido por 4, que é Quad Data Rate, né? A GDR6. Não é, Burt? Isso. E depois divido por 2. Aqui. Não, tem caju. Não, eu vi aqui um legal aqui, trazendo agora para a linguagem de boteco. É isso que eu estou explicando agora, a linguagem de boteco. Então, quando eu coloco 2.400, no 2.000, lá na GDDR6, eu estou adicionando 250 de clock efetivo, né? Aí o cara fala, pô, a memória tem 1.750, mais 250, eu estou já chegando em 16,7% de overclock na memória.
Então, por isso, quero botar 2.600. Você está maluco. E aí, quando vai para GDDR 6X, né, que é 8, se eu colocar 2.000 de memória, eu vou dividir isso por 8 e depois por 2. Então, eu estou colocando só 125 de clock efetivo de overclock na memória, né? Isso. Aí que a galera fala, mas por que então, se eu estou adicionando só isso na 8X, na GDDR6X, eu não posso subir tanto? Porque, infelizmente, a nossa querida 6X é a mais problemática com temperatura, né? Sim, Que a própria a Micron diz que você tem que manter ela de 110, 105 para baixo em temperatura. Então, quando você sobe muito o overclock de temperatura na 3080, 80 Ti, 90, que é o forninho em forma de placa de vídeo, ela passa para 110, 115 graus. E aí pode acontecer um problema que o Burt vai mostrar daqui a pouco para a gente, galera. Essa questão do que vai acontecer com a sua placa de vídeo se você sair fazendo os overclock kamikaze do gringo. Peraí. Essa eu já tenho uma aqui na mão. Peraí. Ô, Burt. Beleza. Então, galera, quando a gente fala para vocês não colocarem overclock demasiado na memória, é isso. Entendeu? É isso, vocês enfiam o overclock lá. Os gringos, Burt, estão colocando 3.600 de clock na memória. É os russos. Os russos. Os russos. E aí a galera, eu vi na gringa, Caju, tá dando 4 MHz a mais. Falei, faz lá, irmão. Faz lá. Imitando o trampo da gente aqui, aumentando o negócio. Só que a diferença é que eles não põem nitrogênio para refrigerar, né? Eles põem na ring. Eles transformam, mas não mostram nada. A gente transforma e mostra os pontos vindo, né? Essa é a diferença. E aí, para fazer os overclocks para a galera, e a galera fica brava comigo. Pô, Caju, mas o seu overclock dá 35 MHz, não dá 37. Aí eu falo, show, faz o de 37. Pode fazer. E a efetividade, né? A efetividade e a longevidade, né? Porque a gente está conversando sobre isso também. Então, assim, eu estou fazendo os overclocks aqui, eu vou mostrando como é que eu faço. Ontem, eu fazendo overclock, uma placa dando 35 MHz, consumindo 135 watts, pagava menos do que uma placa fazendo 34, consumindo 111, porque a energia comia o lucro. O que a galera faz? Busca o megahash. E eu sempre falo, megahash não é tudo. Vou falar para você, cara, eu fico observando, é que eu falo pouco, não dá tempo de falar, mas esse trampo que você tá fazendo, cara, puta merda, mano, puta de um trampo, é uma utilidade pública absurda, porque, cara, você tá entregando ali para todo mundo, ó, velho, a receita é essa. Não, e assim, eu sou chato. O Burt aqui, galera, pode ver, eu encho o saco dele no WhatsApp direto. Ele some de vez em quando ele toma um chato sumiço. Aí uma semana depois ele me responde. Mas eu encho o saco dele, do Ronaldo, do Jackson, pegando informação, aprendendo, questionando, para trazer informação.